Oi, pessoal. O nosso bate-papo hoje é com o Dr. Hudson Lázaro. Ele é cirurgião plástico aqui em Pará de Minas. Tudo bem, Dr. Hudson? Tudo bem, tudo bem. Queria agradecer, Valéria, pelo convite aqui. Eu que fico toda feliz de você ter aceitado. Que bom. Você é cirurgião plástico há quantos anos? Eu sou médico há 11 anos e sou cirurgião plástico no total 6 anos. Por que você escolheu essa especialização? A cirurgia plástica, eu gosto muito da cirurgia em si, é uma coisa que me deixa mais prazeroso do que a clínica médica. Entendi. Acho que operar é uma coisa que a gente consegue ficar mais tempo, às vezes 5, 6 horas, e parece que o tempo não é tão cansativo. Entendi. Quanto é uma coisa que me deixa mais prazeroso. O que as pessoas te procuram mais com que tipo de cirurgia? Cirurgias mais procuradas em mulheres geralmente são mamoplastia de aumento, que é a prótese mamária, né? Entendi. Lipoaspiração é uma das principais também que o pessoal procura. Abdominoplastia, às vezes a mulher tem um excesso de pele, geralmente após a gravidez também é muito procurado. Entendi. Acredito que essas são as principais. E os homens? Os homens aí já muda um pouquinho o perfil. Geralmente a pálpebra, a blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebras, é muito procurada por homens. Sim. Cirurgia de nariz, rinoplastia, também é muito procurada. E transplante capilar, que é uma cirurgia que as pessoas estão procurando cada vez mais. Nossa, doutor Hudson, um cliente meu me mostrou as fotos dele. É muito agressivo, né, não? Não, às vezes algum caso, ele pode ficar com um edema, dependendo do caso, às vezes fica com inchaço 3, Entendi. 4 dias, mas a incidência é baixa, isso aí acontece em menos de 10% dos casos. E quais são os procedimentos? A primeira coisa para quem está interessado em fazer um tipo de cirurgia como essa é fazer a avaliação, ver qual que é a origem da calvície do paciente. Entendi. E a gente vê como é a área doadora do paciente. A gente tem que ver se o paciente ele tem uma área doadora suficiente para a gente fazer um implante capilar de qualidade. Entendi. E aí eu vou explicar para o paciente as técnicas existentes e a gente vai decidir junto qual que é a melhor técnica para cada paciente. E assim, é garantido 100% de aproveitamento de cada fio ou não? O que acontece é o seguinte, a gente tem duas técnicas que a gente pode fazer. A gente faz a retirada de uma faixa dessa região posterior e lateral do cabelo. Entendi. E a gente prepara os enxertos, folículos capilares, praticamente folículo por folículo, e reimplanta. Entendi. Ou a gente tem uma outra técnica que a gente retira folículo por folículo e reimplanta os folículos novamente na área capilar. É muito interessante. É interessante, é uma cirurgia demorada, mas é uma cirurgia que tem um grau de satisfação muito grande. A gente vê muitas pessoas na TV, a gente vê principalmente, hoje em dia eu acho que está muito em voga por causa dos políticos, né? A gente vê muito na Lava Jato, a gente pega esses senadores, ministros, Entendi. e muitos deles a gente vê que se a gente pegasse 10 anos atrás, eles estavam bem mais calvos que hoje. Olha, eu não tinha percebido. Mas E quanto tempo que o homem sente que o implante foi um sucesso? geralmente a gente orienta para esperar 8, 9 meses. Aí a gente já consegue ter uma avaliação melhor de quanto foi esse sucesso desse transplante capilar. Entendi. Doutor Hudson, uma cliente tinha comentado comigo que está usando um tipo de cirurgia, tirar a gordura no lugar e aplicar no outro. Como é que é esse procedimento? Então, em relação à gordura, hoje em dia a gente utiliza muito, tem algumas, aqui no Brasil, uma das cirurgias que a gente mais faz é às vezes fazer uma lipoaspiração e poder fazer uma lipoenxertia na região glútea. O que seria isso? Aumentar o bumbum ou modelar melhor o bumbum utilizando essa gordura que a gente retirou na lipoaspiração. Né? Olha que bacana. E é uma cirurgia bem mais comum, muitas pessoas fazem. Uma das outras formas também que a gente pode utilizar essa gordura é para fazer um preenchimento às vezes facial. A gente sabe que muitas pacientes, às vezes com a idade, principalmente pacientes mais magras, elas ficam com o rosto mais... a gente perde um volume facial.
Entendi. Então a gente tem algumas áreas como o sulco nasolabial, às vezes os lábios eles ficam menores, a região malar ela perde um pouco do volume. Entendi. E a gente pode utilizar essa gordura para a gente tentar retornar ali esse volume perdido ao longo dos anos. Mas eu vi falar também, doutor Hudson, que tem jeito, por exemplo, às vezes quando a gente é muito bochechuda, tirar para afinar mais o rosto? Para afinar mais o rosto. Aí essa cirurgia é a bichectomia, né? Que é uma cirurgia que está sendo muito comentada. Na verdade, a bichectomia tem esse nome por causa da bola de Bichat, que é uma estrutura que ela fica por dentro nessa região e às vezes em certas pessoas ela causa esse efeito mais de pessoa mais bochechuda. Entendi, que interesse legal, né? Então, a Angelina Jolie, será que é preenchimento daquela boca linda dela? A Angelina Jolie, muitas pessoas eles afirmam, né, que aquele rosto angulado dela também é em benefício dela ter feito uma bichectomia, porque dá aquele afinamento dessa região, né? E o lábio também, eles acreditam que ela já tinha um lábio desde criança maior, mas tem um preenchimento também. Se a gente pegar algumas fotos de quando ela tinha 15, 16 anos, a gente vê que o rosto dela era bem diferente. Sério, doutor? Eu sempre achei que era natural. Não, a gente vê que ela era bem mais bochechudinha e o lábio ele era um pouco menor também. Entendi. Outras cirurgias que te dá mais satisfação? Mais satisfação? Mais alegria de fazer? Entendi. Olha, eu sou apaixonado por cirurgia em geral, por cirurgia plástica em geral. Então, assim, são várias cirurgias que eu adoro fazer. Eu adoro fazer lifting, que é a cirurgia de rosto. Transplante capilar é uma cirurgia que eu amo fazer. Nariz, rinoplastia é uma cirurgia que eu amo fazer. Mas a que eu mais gosto, eu acho que é quando eu consigo juntar o que eu pensei que fosse melhor para a paciente com o desejo da paciente ficar satisfeita também. Então, assim, é aquele prazer de ter um resultado que é satisfatório tanto para mim quanto a paciente, eu acho que é o melhor. Pior, né? Assim, por exemplo, no meu trabalho eu vejo resultado na hora. O seu demora um pouco, né? Demora um pouco. Às vezes tem algumas cirurgias, cirurgia de nariz ou transplante capilar, por exemplo, que são cirurgias que a gente vai saber mesmo como vai ficar com 9 meses, 1 ano, então às vezes demora um pouco mais. Diferente às vezes de uma pálpebra, por exemplo, que mesmo depois de fica um pouco inchado no pós-operatório, mas a gente consegue já ter uma noção de como que vai ficar, um pouco mais rápido, né? Doutor Hudson, por que as mulheres te procuram? Para cirurgia? Bom, as mulheres sempre vaidosas, a mulher sempre quer estar melhor, né? Então, assim, no caso de mama de aumento da prótese mamária, geralmente o mais comum o que a gente vê são meninas mais novas, às vezes 18, 20, 25 anos, que às vezes têm um volume mamário muito pequeno e aí elas são avaliadas para a possibilidade da gente fazer um aumento das mamas mesmo. Para assim, uma indicação de uma cirurgia facial, qual a faixa de idade? Faixa etária? Geralmente acima dos 45 anos, porém tem algumas pessoas que às vezes antes disso elas podem ter alguma indicação. Entendi. O envelhecimento, o cair da pele, ele varia de pessoa para pessoa. Entendi. E é influenciado por várias coisas, por genética, por sol, né? Às vezes exposição solar durante muito tempo. Então, o interessante é que a gente avalie mesmo para poder falar o que seria melhor para essa paciente. Depois de uma cirurgia facial, quais os cuidados que a pessoa tem que ter? A gente tem que evitar a exposição solar, a gente proteger da exposição solar. Evitar, na época que o paciente estiver com pontos, ficar encostando muito na área que está com ponto, para não causar nenhuma infecção. Né? Tem que ser bem orientado em relação a isso. E comunicar ao médico, né, que fez a cirurgia de qualquer alteração, às vezes tiver alguma secreção ou qualquer coisa de diferente, sempre ter esse feedback do médico ali de se está tudo bem, se está tudo evoluindo bem. Entendi. Né? Para esse procedimento que o senhor disse, de aumento dos lábios, quem é indicado para esse tipo de processo? Quem é indicado? Procedimento? A gente pode fazer com o cirurgião plástico, a gente faz esse tipo de cirurgia também. O dermatologista também, ele tem a indicação de fazer.
Acho muito importante a gente ver se o profissional ele tem uma formação da anatomia do paciente mesmo adequado, porque na verdade quando a gente vai fazer esse preenchimento, a gente passa por áreas bem perigosas da face. Aqui a gente tem a artéria labial superior, que é uma artéria que, se caso a gente lesá-la, pode dar um inchaço muito grande, pode ter algum tipo de problema. Então é importante a gente ter um médico que tenha essa formação, que possa diminuir a possibilidade de problemas. Pois é, não é só pensar, querer ter a boca da Angelina Jolie, não. O que acontece? A gente sabe que com os anos, os lábios da gente eles diminuem de tamanho. A gente vai perder volume e o lábio a gente consegue às vezes pegar muito por fotos antigas e a gente vê que é um pouco mais diminuído com os anos. Entendi. Então até para a gente ter essa recuperação do volume seria indicado, mas vai muito do gosto da pessoa. Às vezes a pessoa quer um lábio um pouco maior mesmo, às vezes um lábio mais sensual, um lábio mais bonito. Entendi. E então ela pode fazer, sim. Pois é, mas por exemplo, você faz a análise se é ideal ou não fazer a aplicação? Sim, eu faço a análise. Isso é sempre interessante que a gente faça uma avaliação médica mesmo para a gente poder ver se vai ficar bom para a pessoa ou não. A gente dá a nossa opinião para o paciente, né? E tenta achar um ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio entre os dois, porque às vezes se for uma coisa que seja muito exagerada também, a gente sugere ao paciente talvez uma coisa um pouco mais discreta. Entendi. Né? O que a pessoa tem que fazer, Dr. Hudson, para procurar um cirurgião plástico? Um cirurgião plástico? Então, Valéria, eu acho que uma coisa muito importante é o paciente que ele deseja fazer algum tipo de cirurgia plástica, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar e ver se o profissional ele realmente tem uma formação de cirurgia plástica. Entendi. Isso a gente consegue ver no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então a gente entra no www.sbcp.org.br. E lá a gente tem uma relação de todos os profissionais cirurgiões plásticos que estão legalizados no Brasil, né? E a gente pode checar se ele realmente é cirurgião plástico ou não. Entendi. Porque a cirurgia plástica, na verdade, é uma formação que a gente demora no mínimo 11 anos para fazer. Olha. A gente forma 6 anos de medicina, mais 2 de cirurgia geral, mais 3 de cirurgia plástica, depois presta outra prova de título para poder ser reconhecido pela nossa sociedade. Doutor Hudson, você já viu falar que as mulheres que mais fazem cirurgia plástica no mundo é aqui no Brasil, que na Europa elas não fazem muito? Já ouviu falar isso? Já ouvi falar. Na verdade, aqui no Brasil tem muito, na Coreia também tem muita cirurgia, nos Estados Unidos também, a Europa um pouco menos. E é interessante a gente ver que os tipos de cirurgia são diferentes em cada local. É como assim? Explica. Na Europa, por exemplo, é mais aceitável uma mulher que ela tem uma mama menor. Elas acham mais bonito uma mama menor. Aqui no Brasil, isso era uma realidade 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, o bonito é mama grande. Nos Estados Unidos é bonito a mama maior ainda. Nossa, eu não então gosto. Esse varia um pouco. Nos países asiáticos, às vezes uma das coisas, tem muita cirurgia de ocidentalização das pálpebras. É para amendoar? Para na verdade tirar aquele efeito do olhar asiático que não tem esse sulco aqui, então na verdade a gente consegue. Tem jeito de fazer isso? Tem jeito de fazer isso. Nossa, mãe, que bacana. Às vezes o tipo de nariz do asiático é um pouco mais afundado, com menos dorso, e eles fazem para aumentar um pouco mais o dorso. Então são cirurgias diferentes das nossas. Olha que interessante, doutor Hudson. Né? Doutor Hudson, se você quiser deixar um recado para os nossos telespectadores. Então, eu queria agradecer muito o convite e falar para todas as pessoas que estão interessadas em cirurgia plástica. Mas é importante procurar um cirurgião plástico que ele tenha toda a formação adequada, que isso é muito importante para a segurança e para o maior sucesso, para a maior satisfação dos pacientes. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, senhor Dr. Hudson. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Dr. Hudson e todos fiquem atentos para melhorar a autoestima. Nós voltamos daqui a pouco com mais programa Bons Momentos.